Existe uma indústria bilionária lucrando todos os dias com a falta de conhecimento das pessoas. Você acredita? Talvez você já tenha entendido isso, mas o que mais chama a minha atenção é que muitas pessoas não perdem dinheiro porque o produto necessariamente seja ruim. Elas perdem dinheiro porque compram expectativas irreais. E talvez essa seja a aula mais importante de toda essa formação, porque conhecimento protege muito mais que qualquer promessa. Imagina que você está perdido numa floresta. Você encontra alguém e essa pessoa fala para você: eu conheço um atalho secreto. Você acredita, segue essa pessoa e horas depois percebe que está ainda mais perdido. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de pessoas no mercado do emagrecimento. Durante décadas, venderam soluções rápidas, chás milagrosos, pílulas mágicas, cremes redutores, suplementos que prometiam secar gordura enquanto você dormia. Agora os nomes mudaram. Você escuta algo sobre peptídeos, biohacking, modulação metabólica, mas o marketing continua usando a mesma estratégia. Prometer muito e explicar pouco. O primeiro grande erro é acreditar que uma molécula resolve um problema criado por anos de hábitos inadequados. Pensa em alguém que passou 20 anos dormindo mal, sedentário, com alimentação ruim e um alto nível de estresse. Será que apenas uma substância vai resolver tudo isso? Provavelmente não. O metabolismo é muito mais complexo. Nenhuma ferramenta substitui hábitos consistentes. O segundo erro é acreditar em antes e depois sem contexto. Você já viu aquelas fotos de antes e depois impressionantes da internet? A pessoa aparece acima do peso e na outra foto ela aparece completamente diferente. A legenda diz apenas o nome de uma substância, mas ninguém mostrou alimentação, treinamento, sono, tempo de tratamento, mudança de rotina, outras medicações, acompanhamento profissional. Uma imagem isolada não conta toda a história. Outro erro muito comum é acreditar que preço alto significa qualidade. Infelizmente, isso não é verdade. Existem produtos caros sem controle adequado de qualidade. Tem produtos acessíveis com padrões muito superiores. Por isso, aprender a avaliar procedência é fundamental. Quando falamos de peptídeos e compostos experimentais, pureza e controle de fabricação fazem uma enorme diferença. Produtos sem rastreabilidade podem apresentar concentração diferente da informada ou até mesmo contaminação. Esse é um risco importante. Outro erro é comprar apenas porque um influenciador recomendou. Pensa comigo. Você confiaria a alguém para construir a sua casa apenas porque ele tem muitos seguidores? Provavelmente não. Então por que tantas pessoas fazem isso com a própria saúde? Popularidade não é sinônimo de conhecimento científico. Outro erro extremamente comum é confundir relato pessoal com evidência científica. Uma pessoa pode dizer que funcionou comigo. Isso pode ser verdadeiro com ela, mas não significa que funcionará para todas as pessoas. Cada organismo possui genética, idade, alimentação, microbiota, hormônios e estilo de vida diferentes. A ciência precisa analisar grupos grandes justamente para reduzir esse tipo de influência. Existe ainda um erro silencioso: comprar uma substância sem entender o seu mecanismo. Imagina dirigir um avião sem saber para que serve cada botão. É exatamente isso que muitas pessoas fazem. Compram moléculas apenas porque ouviram alguém falar sem saber para que servem, sem saber limitações, sem saber riscos, sem saber em que estágio da pesquisa científica elas estão. Outro problema é acreditar que mais é melhor. Na biologia, isso raramente é verdade. Muitas vezes, pequenas quantidades já produzem determinado efeito. Aumentar indiscriminadamente pode elevar riscos sem aumentar os benefícios. Por isso, conhecimento é muito mais importante do que quantidade. Existe também o erro de ignorar os fundamentos. As pessoas procuram atalhos enquanto abandonam aquilo que realmente possui maior nível de evidência. Dormir bem, treinar, consumir proteína suficiente, controlar calorias, reduzir alimentos ultraprocessados, controlar o estresse. Essas estratégias continuam sendo a base da saúde metabólica. Nenhuma molécula muda essa realidade. Talvez a maior armadilha do marketing seja vender a ideia de facilidade. O nosso cérebro gosta de soluções rápidas. Nós gostamos de acreditar que existe um segredinho escondido, mas a ciência costuma mostrar outro caminho, o caminho da consistência, da disciplina, do entendimento dos mecanismos, da aplicação inteligente das ferramentas disponíveis. É exatamente por isso que estudar é um investimento, porque quem entende fisiologia dificilmente cai em promessas exageradas. Quem entende metabolismo aprende a fazer perguntas antes de comprar qualquer novidade. Quem entende ciência deixa de seguir modismos. A grande lição dessa aula é simples: o dinheiro mais bem investido não é aquele gasto em uma molécula, é aquele investido em conhecimento, porque quando você aprende como o corpo funciona, passa a enxergar o mercado de uma forma completamente diferente.
E essa clareza talvez seja o maior patrimônio que você pode construir dentro da modulação metabólica.